Às vezes, a vírgula aparece quando a gente menos espera. No meio da rotina, entre uma tarefa e outra, ela nos obriga a parar. Foi assim com a nossa convidada de hoje. De um dia para o outro, tudo que ela achava que era definitivo virou uma interrogação. Um fim inesperado que, aos poucos, revelou um começo extraordinário. No meio do luto por um trabalho que ela amava, nasceu uma possibilidade. Não daquelas que vêm prontas, embaladas e seguras, mas daquelas que pedem coragem, intuição e um certo tipo de fé que só quem já perdeu o chão conhece. Com criatividade, sensibilidade e uma alma cheia de estilo, ela foi costurando um novo caminho. Um caminho com mais identidade, mais liberdade, mais verdade. Hoje, ela conduz um movimento que une beleza, propósito e consciência. E criou, com as próprias mãos, um espaço onde as histórias não se acumulam, elas circulam. Cada detalhe carrega uma intenção, cada escolha um valor. Nesse episódio, a gente vai falar sobre moda, mas não só isso. Falamos sobre ciclos que se encerram e sobre a força que nasce quando a gente decide recomeçar do nosso jeito. Falamos sobre estilo, sobre impacto e sobre o que acontece quando ousamos transformar o armário e a vida. Seja muito bem-vinda ao Vírgula, Paulinha. Muito obrigada. Gente, que lindo. Muito obrigada, Vi. Imagina. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito honrada, já falei isso pra você, né? Vou falar aqui também. Tô muito honrada com o convite. Nunca pensei de estar num podcast. E fico muito feliz de estar aqui com você, né? Eu que fico feliz. Muito obrigada mesmo, gente. Deixa eu contextualizar vocês. Eu falei que eu vou trazer a Academia Hype inteira aqui no podcast. Conheci a Paulinha oficialmente pela Hype, mas a gente tem uma história aí que não é publicável anteriormente. Mas, se você me permite, não sei se eu posso falar. Pode. Eu quero dizer o principal, de onde eu conheci a Vi, porque assim, o momento era, nada é por acaso, né? Nenhum encontro é por acaso, e você não vê nada no teu Instagram ali, que não tenha que ver, enfim. E eu tava, assim, num momento difícil, porque eu tenho a família toda no Rio Grande do Sul, e o ano passado, naquela enchente, aquela coisa muito triste, e eu sou uma pessoa muito pra cima, muito alegre, eu faço vídeos, assim, vendendo roupas, depois vocês vão saber um pouquinho da minha história, mas assim, sempre com humor, com leveza, eu costumo trazer muito isso pro meu dia a dia, eu sou muito assim, e eu costumo fazer isso muito com elas, né, de trazer essa paz, essa leveza, assim, nos meus vídeos. E eu não tava conseguindo fazer, porque aquele momento era um momento tão triste, e eu tive, assim, indiretamente 13 familiares que perderam tudo, assim. Nossa. Não eram muito próximos, mas eram, assim, da minha família, né? Primos do meu pai, enfim. E era um momento muito triste, a gente via muita notícia horrível, né? E tal. E aí, num desses dias, eu vi um vídeo teu passando. Inclusive, não era da tua página, né? Alguém pegou teu vídeo e publicou. E nesse vídeo, você tava colocando as louças na lava-louça e falando que você sentiu que você tinha que fazer esse vídeo, que você sentiu que você tinha que ali falar sobre aquilo, e daí você compartilhou uma dor enorme tua, né? E eu lembro que eu me emocionei muito vendo o teu vídeo, e daí você falou assim, e era um momento que as outras pessoas estavam festejando e tal, e tinha aquele sentimento de, nossa, eu tô vivendo essa dor, mas a outra pessoa tá ali festejando, fazendo piada, seguindo a vida dela. Isso. E você falou que assim, que fazia parte da tua vida aquela dor, que você tinha que sentir, que as pessoas poderiam se compadecer, né, se sensibilizar, mas que aquela dor era tua, né? E aí eu falei assim, não, eu preciso, e as pessoas pediam pra mim, faz vídeo, Paulinha, a gente precisa de um vídeo teu, porque a gente tá muito triste, não sei o quê, e eu... porque assim, é muito mais do que uma loja de roupas, né? E aí eu senti, e aquele teu vídeo me deu muita força. Eu lembro muito bem que eu falei assim, nossa, é isso.
Então, eu também tenho o meu propósito aqui, eu não posso simplesmente abandonar tudo porque tá todo mundo triste, né? E eu também levo alguma coisa boa para as pessoas. E aí, eu te mandei, eu lembro que eu vi nesse vídeo, eu vi nessa página, mas entendi que a página não era tua, né? Sim. Aí, procurei quem é essa moça, eu quero descobrir. E aí, eu mandei uma mensagem para você, uma declaração de amor, porque eu sou assim. Eu piscou, eu senti, eu mandei, né? E eu mandei esse texto pra Vi falando o quanto ela tinha mudado aquele meu dia e aquela minha semana e aquele meu momento. E o quanto eu precisava ver aquele teu vídeo falando que tudo bem, a gente tem dores, a gente vai passar por algumas vírgulas, né? Isso. Mas que a gente tem que entender que a dor é do outro, que a gente tem que... não é a gente não ter empatia, mas a gente entender que cada um tem o seu processo e tá num momento da vida, né? E a gente seguir o nosso propósito mesmo, né? E naquela hora que você me adicionou, você sabia que a gente estava tão pertinho ou não? Não, eu nem sabia que você era a musa da Hype. Até parece. Ela é a musa da Hype, ela tá lá na foto da nossa academia, muito maravilhosa. Eu já sabia quem era você Eu não por causa sabia. daquela Sim, outra história. Aquela outra história. Aquela outra ninguém história que precisa abafa. saber. Abafa que todo mundo que entrar na loja vai falar, Que história! Mas eu conto. É Pois que não dá é. pra contar aqui, não dá, gente. Não dá, mesmo, aqui não dá. Em envolve respeito a coisa. todos nós. Não, exatamente. Muito bom. Mas que é engraçado, Mas bom. Então tá, falando em dores, Uhum. como eu falei nesse texto de abertura, Uhum. foi por uma dor, né? Sim. Foi por uma perda, uma demissão, pelo Sim. que eu entendi, Sim. que você resolveu, que foi uma vírgula ali no teu caminho, você resolveu parar, respirar e repensar como Sim. você continuaria escrevendo a sua história. Sim. Como que foi isso, Paulinha, para começar essa conversa que hoje Uhum. vai ser super interessante, eu tô Aham. super curiosa. Eu também tô. Como que foi entender que o teu guarda-roupa, olhar diferente ali para o que você tinha Uhum. dentro de casa, Uhum. transformou numa missão de vida? Uhum. É assim, eu acho que desde quando eu sou nova, desde quando eu tenho assim, desde a minha adolescência, eu sempre usei roupas de outras pessoas, das minhas tias, da minha mãe, enfim, era uma coisa comum pra mim. E aí, quando eu fui morar na Itália, porque eu tive essa vírgula também de morar fora, e eu resolvi falar assim, não, eu vou pra minha vida, eu vou morar lá e vou levar 2 malas. O que eu vou fazer com o resto das minhas coisas? Eu falei assim, vou fazer um bazar e vou vender para as minhas amigas. E foi o que eu fiz. Então, eu vendi todas as minhas coisas que eu não queria mais, né? O que eu não poderia levar, porque não dá para levar tudo. E fui, porque eu fui para fazer a minha vida na Itália, né? Eu fui para realmente assim, agora eu vou morar lá e pronto. E aí, eu vendi as minhas coisas, foi um primeiro bazar que eu fiz, né? Que chamava de bazar, quando a gente colocava preço assim e vendia. E aí, foi super legal e eu fui embora mesmo pra Itália. Essa é uma vírgula, talvez seja um outro episódio, porque a história é enorme. Mas, enfim, pra resumir, eu tive um relacionamento muito difícil na Itália. Uhum. E voltei 1 ano e 10 meses depois, fugida, com uma mão na frente e outra Nossa. atrás. Foi bem difícil. Recomecei do zero, né? Então, assim, não foi meu primeiro recomeço em 2016. Esse recomeço foi bem difícil, né? Foi talvez ali que eu resgatei a minha autoestima e eu, assim... e a minha fé também, né? Mas a minha autoestima também, porque eu vinha, assim, destruída, né? Tendo que me resgatar como pessoa, não só como profissional. Em 2016 foi mais a parte profissional, né? Uhum. E aí, enfim, aí eu voltei pro banco, porque eu já trabalhava no banco antes de morar fora. Voltei pro banco e tal, eu amava ser bancária. É muito engraçado, porque assim, a paixão, ela faz parte de mim. Eu sou um ser humano apaixonado por tudo, né? Então, eu preciso trabalhar com o que eu amo, eu preciso conviver com pessoas que eu amo. Eu tenho uma coisa muito forte, assim, que eu preciso me sentir muito motivada com as coisas que eu faço, né? Então, a dança que eu amo. A academia eu não amo tanto, mas tem que fazer, né? Então, assim, essa coisa da paixão sempre foi parte de mim. E eu trabalhava no banco e eu era muito apaixonada, era muito motivada. Eu trabalhava com algo super pesado. Eu fazia investigação de funcionários com fraude interna, né? E minha mãe detestava que eu fazia, porque achava perigosíssimo. E de fato era, né? Eu fazia demissões no Brasil inteiro, assim. Às vezes eu tava no interior da Paraíba fazendo uma demissão, né? Era complicada essa parte e tudo. Mas eu gostava muito. E em 2016...
teve essa demissão. Eu tinha um probleminha para falar essa palavra, né? Quando eu falava essa palavra, eu falava assim, não fala que você foi demitida, é tão fake. Não sei. Gente, demissão faz parte da vida, né? Faz parte da vida, são vírgulas que a gente não escolhe, que a gente vai ter na nossa vida, né? Mas o que acontece? O que a gente vai fazer com aquilo, né? Porque se dependesse de mim, e aí que eu falo, né, que Deus tem sempre o melhor caminho pra gente, se dependesse de mim, talvez eu estivesse no banco até hoje, sabe? Eu era muito feliz. A gente se acomoda, né? Se acomoda e, assim, a gente não entende, às vezes, o porquê desse direcionamento que Deus faz na nossa vida, né? E no momento a gente realmente perde o chão ali, mas o que você vai fazer com aquilo? E eu não tinha, assim, possibilidade de falar assim, bom, agora eu saí do banco, vou tirar um ano sabático, vou ver o que eu vou fazer. Não, as contas chegando, eu precisava ajudar em casa, eu precisava pagar as minhas contas, enfim. E eu já fazia esses bazares, como eu fiz aquele lá antes de morar na Itália e tal, eu fazia de tempos em tempos com as minhas amigas do banco, que eu sempre amei roupa, eu sempre gostei de me vestir bem, só que eu também sou aquela pessoa zero minimalista, então eu gosto de coisa nova, eu gosto de look novo e tal, e pra trocar na quantidade que eu queria das coisas, era só trocando com as minhas amigas e comprando, porque não tinha assim, você vai numa loja sempre comprar um look novo, não dava. Então, eu fazia esses bazares com as minhas amigas de tempos em tempos, e a gente trocava, vendia, eu mais gastava do que, né? Mas, enfim. E quando eu saí do banco, uma amiga minha falou, né? Aliás, tiveram duas amigas que foram bem fundamentais. Uma delas falou assim, monta um bazar fixo até você arranjar outro emprego. Porque, assim, na minha cabeça, não poderia ser um emprego, um trabalho real, assim, de verdade, isso que eu fazia como brincadeira. Né? Sim. E uma outra amiga falou assim, você tava preenchendo... Eu sempre fui muito caprichosa, né? Então, ela falou assim, você tava preenchendo o teu caderninho, todo com as tuas canetinhas, né, sei o quê. De repente, alguém pegou teu caderninho e jogou fora. Mas, em contrapartida, você recebeu um caderninho em branco. E nele, você escreve o que você quiser agora. E aí, fizeram muitos... essas duas mensagens... É muito lindo, né? A gente pensar... E essas duas mensagens, esses dois conselhos de amigas minhas... se juntaram e eu falei assim, vou fazer... E assim, eu montei um negócio muito despretensiosa. Eu nem acredito que eu estou num podcast, tá? Porque assim, gente, é uma coisa assim... tão linda a minha história, assim, que Deus me trouxe, porque nada é por acaso. Eu tenho uma fé muito linda, muito grande, assim. E aí, assim, eu montei com uma arara usada de 70... Porque eu tinha dinheiro guardado, mas eu sempre tive muito medo de perder dinheiro. Eu sou economista de formação e econômica de natureza, sabe? Então, assim, eu tinha muito medo de perder meu dinheiro, né? Então, eu falei assim... Vou montar uma arara, eu peguei uma arara, paguei R$70 na arara, comprei uma maquininha de cartão e peguei peças consignadas. Tá. Então, assim, eu pegava a peça das minhas... Eu falei assim, olha, gente, se vocês tiverem alguma peça legal aí, vou vender, vou pegar uma comissão. Nem sabia o que cobrava, o que não cobrava e tal. Mas comecei dessa forma, que era uma forma que eu vi de começar um negócio sem gastar, né? Sem gastar muito. E até eu achar outro emprego, porque eu tinha uma experiência... robusta dentro da área de investigação, de compliance e tudo, né? Então, assim, eu falei assim, pra me virar, né? Pra pagar as minhas contas. E a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção. Eu montei no quartinho de empregada da minha mãe. Uma semana depois, estava no meu quarto. O que era uma arara virou 3. Aí, eu fui pra sala da minha mãe. E aí, nesse momento... eu falei assim, gente, mas isso aqui tá dando certo, né? Pode ser que o negócio... Mas será? Porque eu tinha muito, assim... o preconceito, ele existe. E fez parte de mim também. E, assim, eu falava assim, gente, mas eu sou economista, eu sou bancária, eu sou investigadora, eu tenho tanta experiência nisso. De repente, eu vou largar tudo isso para vender roupa usada, né? Sim. E assim, na verdade, eu me via como uma moça, uma mulher que tava dando o seu jeito, vendendo roupa usada para pagar as contas, sabe? Sim. Eu me via muito pequenininha. Depreciava aquilo que você tava fazendo. Exatamente. Porque às vezes a gente tem que se reinventar. E até essa semana mesmo eu tive uma conversa com uma cliente minha e acaba que vira tudo amiga. Eu não sei muito bem separar, eu não sei se isso é falta de profissionalismo ou não, mas eu pego tudo pra mim, elas são todas minhas, elas sabem disso.
E uma delas... E daí tem as filhotinhas, né? De 20 e poucos anos, eu chamo de filhotinha, que são tudo novinha. E aí, uma delas falou assim... Ela teve uma proposta agora para ganhar 3 vezes mais. Mas era numa área diferente, sabe? Numa área diferente. Aí eu falei para ela assim... mas então vai. Ela falou assim, mas não é a minha área. Eu falei, dane-se a tua área, porque eu sou formada em economia e tô aqui vendendo roupa. Falei assim, ó, faça alguma coisa. Se é uma coisa que é digna, se é uma coisa que tá te fazendo, que você faz bem, né? Que é uma coisa correta. Não tem por que você ter vergonha ou você deixar de executar as coisas que vão realizar seus sonhos. Eu, enquanto era bancária, era muito chique eu dizer, eu sou investigadora do banco, e não sei das quantas, não sei o quê. Mas eu só passei a realizar os meus sonhos materiais e pessoais também, né? Porque o meu propósito está muito alinhado com o que eu quero para minha vida, depois que eu comecei com a loja, né? Você sabe, Paulinha, que até você comentou um corte meu que saiu essa semana, eu contando de uma demissão que eu também vivi, né? E a continuidade daquele corte, para quem não viu o episódio do José Nascimento, o episódio 18, se não me engano, 17, já tô perdendo as contas aqui, que é muito tanto episódio. Então, a continuidade daquele episódio é justamente eu dizendo que foi por conta dessa demissão que eu resolvi empreender. E aquela foi uma vírgula que virou a Texto, inclusive vírgula porque é o podcast da Texto, que é o nome da minha empresa, né? Virou a Texto, a minha empresa. E o vírgula é a vírgula dentro da vírgula. Por quê? Porque eu sentia mais ou menos isso que você relatou agora. Eu tô trabalhando dentro da minha formação, porque eu sou jornalista de formação, né? Sou pós-graduada em marketing, então eu trabalho dentro da minha formação. Porém, eu sou apaixonada pelo vídeo. E eu falei, chegou um determinado momento da minha carreira que eu falei assim, eu preciso fazer o que eu amo e disso que eu amo fazer dinheiro. Sim. Então, eu não larguei os serviços que eu já prestava na Texto, até porque eles são que me trazem maior renda hoje, né? Mas eu me questionava, hoje eu tô com 40. Eu quero aos 50 anos dizer que sou social media? Hoje é o que me traz mais dinheiro. Sim. É o que me sustenta. Mas não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu quero estar fazendo aos 50 anos. Sim, sim. Já esse universo aqui, você amou esse universo. Fala a Eu verdade. amei. Você chegou aqui, você amou. Eu amei. É uma delícia. Eu amei, até demais. Aguarde, daqui a pouco ela vai criar o combinando dela. Imagine um podcast dentro da Kombi. Não, é sensacional. Esse negócio de Kombi é muito engraçado. Então, já entra nessa história. Então, você tem uma loja de moda circular, né? Sim. Que se chama Paula de Paula. Olha esse nome, que forte. Paula de Paula Combinando. Isso, combinando com K de Kombi. Então, me conta essa história. Então, assim, Paula de Paula é realmente o meu nome, né? Uma criatividade dos meus pais. O que foi motivo de muito bullying lá atrás, eu amo hoje, né? Eu adoro ser Paula de Paula. Falei pra ti que eu gosto de ser chamada de Paulinha. As pessoas todas me chamam de Paulinha, assim, as mais próximas, né? As clientes, enfim. Gosto muito desse carinho, né? Entendo que é um carinho. E aí, quando eu tava colocando o nome na loja, eu falei assim... o que eu vou fazer? Daí eu queria que tivesse alguma coisa a ver com Kombi, que eu gosto sempre da Kombi, mas eu não tenho vontade de ter uma Kombi de verdade, eu gosto da imagem da Kombi, daquela Aqui, coisa ó, mais retrô. São os meus fusquinhas. Então... O que você é com a Kombi, eu sou com o Fusca. Sim, eu adoro. E o Fusca eu acho um mimo também, eu adoro. E aí eu falei assim, que tem alguma coisa a ver com Kombi, daí Kombi. Aí minha mãe falou, combinando e tal. E uma dica de uma publicitária que morou no meu prédio no passado e tal. Ela viu que eu tava me batendo no nome e tal, porque eu pedi opinião, né, das clientes e tal. E daí ela falou assim, coloca o seu nome junto. Ela falou, não coloca só o combinando, coloca Paula de Paula combinando, coloca o teu nome. E eu falei assim, vou colocar meu nome. No fim, é um nome enorme, assim, só que deu certo, sabe? Pegou. E eu tenho, assim, algumas coisas, né? Quando elas falam assim, ai, tô toda de Paulinha, eu chego a me arrepiar, eu adoro quando elas falam. Então, assim, eu quase coloquei toda de Paulinha, sabe? Uma coisa assim. Só que ficou o Paula de Paula combinando. No fim, o tô toda de Paulinha, o que elas brincam, assim, virou uma brincadeira, né?
E esse nome veio daí. E a bonequinha, que é uma pin-upzinha, eu sempre gostei de pin-up também. E aí eu tava criando a logo, daí a logo eu colocava com Kombi, mas daí ficava aquela coisa masculina, né? Sim. E aí eu fui tentar colocar a pin-up com a Kombi, daí ficou muito poluição visual e tudo. Aí ficou só a bonequinha no fim. Então ficou esse contexto, né, da formação da marca, assim. E é bacana, né, da gente lembrar do começo e tudo. E aí, no ano passado, assim, foi um motivo de muito orgulho pra mim, que lá em 2016, quando eu tava lá na sala da minha mãe, e a minha mãe não tava super feliz, né, com aquilo, mas enfim. E eu fui pensando, eu falei assim, olha que eu acho que pode ser que eu tenha tino pra coisa, né? Porque eu nunca tinha pensado, assim, de empreender, assim, né? Aí eu falei, uma amiga minha, mais uma vez, uma amiga minha, nada é por acaso, né? Todo mundo chega por algum motivo. Ela falou assim, olha, tem um curso no Sebrae sobre empreendedorismo, que é fantástico para quem... para você saber se você tem perfil empreendedor. Porque muitas vezes a gente investe o dinheiro da nossa vida numa coisa e a gente simplesmente não foi feita para ser empreendedora, né? E aí eu peguei e falei, vou fazer esse curso. E eu fiz esse curso. E daí o curso, ele não só mostra as características de fazendo uma publicidade do curso, né? Mas assim, ó, ele não só mostra as características de empreendedor que você precisa ter, mas ele mostra onde você tá errando se você já é um empreendedor. E aí eu via que, por mais que eu estivesse acertando, eu tinha dificuldade de dar o próximo passo. E aí eu coloquei aquilo em prática, daí eu aluguei o primeiro espaço da loja, né? Tirei da sala da minha mãe para a felicidade dela, né? E para a sua também. Não, também. Porque aí começou o crescimento. Só que assim, aquilo ali, ele me dava uma palpitação. No final do mês, começava a me dar uma palpitação, porque daí era um aluguel, né? Tudo uma outra coisa que vinha. E eu ficava assim, meu Deus, será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir, né? Porque era muito custo, muita coisa. E uma outra amiga, né? Falou assim, ó, fé e preocupação é o contrário. Não, medo e preocupação é o contrário de fé e esperança. Eu acho, assim, essa frase tão maravilhosa, porque toda vez que eu sinto que eu tô com medo de alguma coisa, eu penso, medo e preocupação é o contrário de fé e esperança. E assim, eu sempre deu certo. As contas sempre fecharam. Era pandemia, eu abri 3 dias, teve lockdown, eu abri 3 dias e mesmo assim deu certo, sabe? Então, nunca... claro que não adianta só a gente falar assim, confia em Deus, ele vai fazer... Não, é muito suor. Mas, assim, é aquela coisa do... Você dá o passo, né? Então, foi muito importante essa parte para mim. E aí, aí juntando com a coisa do nome, que o ano passado o Sebrae, ele indicou os 3 melhores brechós de Curitiba e os 8 melhores do Paraná e o meu entre eles. Uau! Só que o meu é assim, comparado com os outros 2, que são 2 brechós maravilhosos, que são o Porluche e o Libélula, são super enormes. Conhecidos. E o meu é numa sala comercial de 30 metros quadrados, no 13º andar de um prédio, sabe? Só que eu tenho uma rede de clientes tão fiel, elas são tão incríveis, que assim, até hoje tem uma que tava lá em Miami Beach postando e postou o orgulho de estar com uma peça da minha loja e tal. Então, assim, eu vejo assim, é muito, muito bacana a gente investir em marketing, investir em tudo, mas assim, as clientes felizes e satisfeitas, fazendo ecoar a tua mensagem por aí, é a melhor coisa que existe, né? São as embaixadoras da sua marca. Elas são maravilhosas e eu sou assim, e eu sou essa pessoa emocionada e apaixonada, e eu não quero, sabe, Vi? Uma coisa que eu faço, e daí muita gente me julga por eu ser assim, e porque eu falei pra você, não sei se é falta de profissionalismo, mas eu junto muito pessoal com profissional, eu não quero que a cliente vá lá buscando uma calça de R$50, me dê R$50 e saia com a calça. Eu quero saber quem é aquela pessoa, eu quero saber como é que é o nome dos filhos, eu quero saber que fase da vida que tá, os medos que tem, as coisas que tá planejando, eu quero que saiba da minha. É uma conexão, na verdade, assim, eu gosto muito de roupas, mas eu sou apaixonada por pessoas, por histórias, por conexões, né? Então, eu acho que isso que me trouxe onde eu tô aqui e vai me levar muito mais além, mas é porque eu tenho interesse real nessas mulheres. E elas têm interesse real em mim, sabe? Sim. Em 2022, eu tive eu fui fazer um exame clínico
simples, um pouco invasivo, mas simples. E eu tive quase uma sepse. Nossa. E eu fiquei 5 dias internada, fiquei 40 e poucos dias sem poder voltar às minhas atividades. E elas estavam angustiadas comigo, sabe? Eu recebia mensagens assim, gente querendo que você mesmo. Realmente... Exatamente, preocupação real. Não era uma dona de loja que estava doente, alguma coisa. Não, era a Paulinha. Exatamente. Então, assim, esse carinho, pra mim, não tem explicação, sabe? Você sabe que, eu não sei se você tem noção disso, Paulinha, mas você está dando aqui uma aula de empreendedorismo e uma aula de comunicação. Eu acho que tudo isso vem do seu carisma. Então, assim, o que você tem conquistado, aliás, parabéns pela questão do Sebrae ter te reconhecido como um dos 3 melhores brechós de Curitiba e 8 do Paraná, né? Parabéns por Muito isso. Obrigada. E isso, com certeza, é fruto, primeiramente, de quem você é. E por consequência disso, da sua comunicação. Eu estava comentando com a Paulinha, antes de começar o episódio, que tem uma loja lá no bairro que a gente mora perto ali, né? Que eu passei a ser cliente da loja, primeiro por acompanhar o conteúdo dela. Eu trabalho com conteúdo, então eu observo o conteúdo das pessoas. E o seu é um que eu acompanho e observo. Que honra, né? E vou com certeza ser sua cliente em breve. Primeiro passo foi chamar aqui pro Vírgula. Então, assim, é uma comunicação gostosa. A gente vê ali verdade, a gente vê autenticidade, alegria, alto astral, energia. Quem não quer acompanhar um conteúdo desse? Mesmo que seja você mostrando o look do dia. Sim, sim. Outro dia que eu até falei, você estava contando a história, eu falei, eu vi, mas depois eu vi que você estava falando outra história. Esses dias você postou de uma cliente que quando foi promovida, foi lá que ela foi comemorar. Sim, né? Então, isso é fruto realmente, né? Disso que você é, de quem você é e, consequentemente, dessa comunicação. E quando você traz ainda por cima essas histórias ali, você está expandindo isso mais. Isso é uma bola de neve positiva. Então, assim, antes de tudo, parabéns. Porque realmente, do ponto de vista de comunicação, que eu sou especialista, e do empreendedorismo, que nós duas vivemos, você deu aula aqui agora. Ai, meu Deus. E aí, já entrando no nosso tema, então, que é moda circular. Sim. Né? Fala um pouquinho pra gente desse conceito da moda circular, do porquê isso é uma tendência, de como que você enxergou que isso era realmente uma possibilidade de crescimento aí para essa nova fase que a gente está vivendo na sociedade. Eu até estava pensando hoje no banho. O banho é um momento de insights, né? Total. Eu falei assim, como que eu posso juntar o podcast da Vi, que é vírgula o nome, com o que eu faço na vida, né? E aí eu pensei assim, gente, assim, ó, tem roupas que pertenciam a algum momento da nossa vida. Aí vieram vírgulas na nossa vida. E a gente é outra pessoa, não é só o corpo, mas é o momento, o estilo, aquela fase da vida diferente e tal. Então, tem roupas que não tem mais sentido estarem no armário. Não é só porque não serve, né? Porque tem gente que tem o mesmo corpo a vida inteira, né? Eu saí da infância direto pro 42. Esse negócio, usei 36. Nunca, na vida. E aí, assim, ó, tipo... só que eram outras fases, né? Uma fase que, às vezes, você tem um estilo, tem um gosto, tem uma vida social, você sai mais, enfim. E aí, agora é outro momento, né? Então, aquelas roupas, elas fazem parte de uma outra parte, né, da história. E daí, depois, teve uma vírgula. E então, assim, qual que é o sentido daquela roupa lá no teu armário? Não tem mais. Eu vi... E assim, ó, eu comecei... se eu te falar assim, eu comecei com a moda circular porque eu sou preocupada com o planeta, porque tem muitas... Realmente, eu fazer uma coisa na minha vida hoje que vem de encontro à sustentabilidade, né? É sensacional. Mas assim, o fato que eu precisava me virar. E eu queria me vestir bem. E eu queria gastar pouco, né? Então, assim, ó, foi uma coisa que eu comecei meio que despretensiosamente. Em outro momento, eu ainda era empregada, né? No banco e tudo. Mas aquilo foi tomando uma proporção diferente na minha vida. E eu falei assim, não, eu tô me vestindo muito bem, tô gastando pouco, eu vou fazer isso para outras pessoas. E aquilo ali foi se tornando algo maior. E hoje a gente tem dados de que a gente
tem produzido no mundo roupa suficiente para vestir as 6 próximas gerações. Uau. E então, assim, é uma preocupação que a gente tem. E, assim, a gente precisa ter sustentabilidade. Também não adianta você comprar uma peça de roupa hoje com pouca qualidade que vai durar 1 ano. Sim. Ela também não é sustentável, apesar de ser uma roupa nova. Então, hoje, o que eu tenho? Eu tenho roupas de muita qualidade, que são roupas que você vai usar e vão estar impecáveis depois de 10 usos, 15 usos, 5 usos. E tem mulheres que 1 uso, 2 usos. Sim. Enfim. E aí, assim, ó, eu falei, por que não, né, circular? E aí, hoje, o que eu vejo na minha loja de grande diferencial é que as próprias clientes que desapegam são as que compram, né? Então, assim, ó, tem esse circular mesmo. Então, tem uma parcela delas que só vende, tem uma parcela que só compra, mas tem um grande percentual que troca, né? Porque querem estar com roupas assim que façam sentido e tal. E aí, eu fui montando o meu negócio e eu fui vendo a necessidade de eu estudar outras coisas. Para trazer qualidade ao meu atendimento, foi fundamental, por exemplo, porque assim, ó, se chegava uma menina assim, mais cheinha, mais não sei o quê, eu já sabia como vestir, porque é parecida comigo, tá, né? Só que se vinha assim, uma menina magrinha, baixinha, da perna fina e tal, eu ficava meio perdida. Certo. Então eu falei assim, não, eu preciso me especializar nisso para eu poder atender com tanta qualidade pessoas do biotipo diferente do meu, assim, estilo diferente, né? Até porque numa loja convencional, se eu chego e gosto de uma blusa, eu tenho PMG dela lá. Sim, sim. Já ali não. Ali você tem que realmente garimpar ali entre o que você tem, algo que realmente faça sentido para aquela pessoa. Isso, e eu fui sentindo que elas vinham para mim com essa... o que fica bom em mim? E eu, assim, tinha uma ideia, mas, assim, eu fui me especializar. E aí, eu me formei como consultora de imagem, fiz a formação que é uma formação internacional, muito boa, muito conceituada. Eu estudei para fazer uma ótima certificação também. Sou consultora de imagem, mas é aquilo que você falou do social media para você. Eu gosto, eu não consigo abrir mão. Se bem que, assim, hoje a loja é meu carro-chefe. Mas, assim, eu não consigo abrir mão dessa consultoria de imagem, porque ela é importante depois como feedback, né? Eu já vou falar dessa parte, assim, para as clientes. Mas ela fez fundamental, assim, diferença nos meus atendimentos de dentro da loja. Porque daí eu conseguia mexer com isso. Aí tem gente que me chama, teve uma menina que me chamou essa semana, ela falou assim, eu acho que eu preciso dos teus serviços de consultoria de imagem e tal. Daí eu gravei um áudio pra ela e falei assim, por que você acha? Ela falou assim, não, porque eu preciso de umas roupas assim, assim, assado, eu preciso não sei o quê. Aí eu falei assim, tá, talvez você só precise vir na loja. Eu falei assim, ó, financeiramente, eu poderia te oferecer a consultoria de imagem, que é algo que é relativamente alto o investimento, e depois atender na loja. Mas talvez aquela pessoa não precise. Porque a pessoa já tem uma boa autoestima, ela não precisa daquela virada de chave, que é o que eu sinto quando as mulheres vêm fazer consultoria de imagem comigo, e muitas delas são no momento, assim, dos 29 para os 30, dos 39 para os 40, dos 49 para os 50, que parece que a gente vai mudar muita coisa. Crise existencial. Eu tive uma psicóloga incrível que eu atendi na consultoria de imagem, que ela ia fazer de 59 para 60. E ela tava num momento meio assim, para mim é uma honra, assim, uma psicóloga, né, já é a segunda, que vem procurar a consultoria de imagem e tal, porque é muito de dentro para fora. Então, eu fui fazer essa consultoria de imagem, mas não de uma forma superficial, de estilos, modelos, estampas, cores. É uma viagem para dentro de si mesma mesmo. Isso. E você vai ver, assim, a história, tudo, né? Tudo que a pessoa tem. Por quê? E aí, assim, você tem que me cortar quando eu... Não, pode ir. Tô aqui, ó, só ouvindo. Eu sou uma matraca. Porque, assim, ó, eu vi que aquele momento que você tá numa loja provando roupa, você não tá só avaliando a roupa. Você tá lá na frente do espelho e muitas de nós, por a gente já ter esse olhar treinado desde pequena para achar defeitos em nós mesmas, é aquele momento que você se põe para baixo. É aquele momento que de lado é o teu pior ângulo. Aí você pega, bota a roupa e se vira de lado. Sabe assim?
Eu falo, gente... Aí ela fala assim, olha meu braço. Tá, mas olha outra coisa, entendeu? Tem coisa que não é... Né? Todo mundo tem seus pontos fortes e tem seus pontos não tão fortes. A gente disfarça aqui, ressalta aqui, e com isso a gente consegue. Então, eu fui vendo que o temão do meu Instagram é a moda, é a roupa. Mas que eu tenho vários teminhas, né? Que vão assim, ó, que eles são emaranhados de coisas. E a autoestima é talvez o principal deles. Então, assim, eu vejo que hoje, e assim, é complicado a gente falar, né? Porque eu sou assim, eu ajudo as mulheres. Mas eu, de fato, sinto, por causa dos feedbacks que eu recebo, de que eu ajudo as mulheres a se enxergarem com mais carinho. Sim. E isso, pra mim, é uma coisa, assim, tão especial. E quando... claro que eu gosto quando as pessoas falam assim, você tá linda, você não sei o quê, não sei o quê. Eu adoro elogio desse tipo. Uhum. Mas quando eu recebo na minha loja uma senhora de 60 e poucos anos, e ela tem coragem de ficar de calcinha e sutiã na minha frente, porque hoje em dia é um mundo que, né, você tem medo de expor o teu rosto, às vezes, numa foto, na internet, né? Então, quando uma mulher na minha frente... Eu tô falando uma senhora porque elas têm muito mais, assim... É muito mais forte essa questão de padrão para elas, né? Essas mulheres ali que tiveram a infância nos anos 60, nos anos 50 e pouco, 60, 70, elas são muito mais, assim... Elas não admitem engordar, elas não admitem ser um pouquinho... Elas não admitem envelhecer, não admitem... Então, assim, é muito forte isso. Então, quando eu vejo uma mulher assim, tirando a roupa na minha frente, sem medo do julgamento, pra mim, aquilo ali é um elogio de verdade, sabe? Então, se tornou uma coisa tão especial à minha vida. É claro, Vi, que eu adoro o dinheiro que tudo isso me traz. É consequência. As coisas que o meu trabalho de hoje me permite fazer, coisas que eu nunca imaginei. Mais uma vez, nunca imaginei ser convidada para um podcast, muito chique. Fui convidada para palestrar numa empresa. Olha. Sabe, essas coisas assim de mulheres tão incríveis, diretoras de empresa, me procurando para ser consultora de imagem. Falei, gente... Isso é assim, e eu me coloco muito nesse lugar, assim, porque eu tenho muito esse jeito, mas eu sou muito simples e muito humilde na minha vida, assim, no meu olhar. E eu falo assim, gente, vocês têm certeza que é isso? Tem, é porque é você, porque não sei o quê. E essa coisa do se enxergar com carinho se tornou, assim, um propósito de vida pra mim, sabe? Então, eu sinto, assim, que hoje a rede social, não só a rede social, mas principalmente a rede social... quando você abre ali e você não tá tão bem, você se sente feia, pobre, gorda, né? Isso. Porque você vê todo mundo com os milhões e maravilhosa nas Maldivas. No melhor ângulo. Né? Não sei o quê. Aí você olha o teu trabalhinho mais ou menos, tua casinha mais ou menos, teu salário mais ou menos, não sei o quê. Você fala assim, meu Deus. Então, assim, eu acho assim, ó, tem tanta coisa pra botar a gente pra baixo que eu encaro, assim, como um propósito de vida meu, colocar as pessoas que cruzam a minha vida pra cima, sabe? Sim. E eu sou muito assim. Então, talvez também pelos exemplos que eu tenho na minha família, que eu tenho vários exemplos do que ser e do que não ser também. Sim. E eu tenho uma tia que eu gosto muito, mas que a minha tia tem depressão profunda. E aí eu penso assim, e eu não quero, obviamente... que eu amo muito essa minha tia, mas eu não quero acabar como ela. Sim. Eu não quero estar lá. É um exemplo de algo que você não Exatamente. Daí eu falo assim, o que eu tô fazendo de diferente? Porque eu não quero esse caminho. Então, assim, ela se alimenta muito de notícia ruim, e se ela estiver ouvindo, espero que ela escute esse podcast, mas assim, ela se alimenta de notícia ruim. Sabe esses programas que só fala de tragédia, de não sei o que vai acontecer, que não sei o quê. Assassinato, sequestro, tudo isso. roubo. Então, ela se alimenta disso. Ela é uma pessoa que ela tá sempre numa casa fechada, numa casa escura. Ela não sai pra rua, ela nunca fez exercício físico, ela não se alimenta bem, sabe? Então, hoje, por mais que eu ame muito essa minha tia, eu tento fazer exatamente tudo o contrário, né? Então... e eu sou muito impressionada. Assim como a gente falou quando tava começando, tem essa coisa meio de assim... Uma vez eu tava discutindo com uma pessoa da família, que eu não vou falar quem, e a pessoa, pra me ofender, falou assim, que eu parecia uma adulta infantilizada. E eu na hora, eu fiquei meio assim, mas depois eu falei, gente, que baita elogio.
Porque a coisa mais linda é você ter esse olhar, né, puro, assim, infantil pra vida, assim, eu acho que a gente vai perdendo muito isso, né? E eu costumo trazer pra minha vida tudo que me traz muita alegria. Então, hoje eu tenho muitos hobbies, eu tenho, assim, coisas que me trazem, assim, muita leveza. Às vezes, e muito se fala nessa geração de agora, das pessoas que têm, assim, 30 anos agora, fala assim, por que você vai limpar a tua casa se a tua hora trabalho vale tanto e a pessoa trabalha por valor tanto, então compensa mais você pagar a pessoa para você produzir. Não, aquele momento que eu tô ali cuidando da minha casa, ele tem um valor muito maior. Sim, cuidando do que é seu, do Exatamente, teu lar, né? Exatamente. Olha, Paulinha, primeiro, tem várias coisas aqui que eu quero te falar sobre essa tua fala dos últimos minutos. Então, primeiro, pra tia da Paulinha, se você tá assistindo, saiba que, primeiro que você tem alguém que te admira, porque pra você ter falado isso aqui, realmente é uma admiração, né? Aqui no canal do Vírgula tem vários episódios muito bons pra você acompanhar. Então, ao invés de assistir aquele monte de coisa ruim lá, vem assistir o episódio com a Laís Fabretti sobre constelação familiar, sobre prosperidade com a Edna Paris, sobre vários outros assuntos que você vai gostar. E não só esse, tem outros milhares de episódios, de podcasts ricos em conteúdo. Sim. Maratone os podcasts. Isso vai te trazer conhecimento. Sim. Sobre essa pessoa da tua família, eu vou te dizer o seguinte. Jamais, Paulinha, jamais, e isso eu aprendi recentemente por uma situação que eu vivi também. Deixe que alguém pegue a tua maior fortaleza e transforme em uma fraqueza. Jamais. Porque esse teu jeito carismático, que conquista a gente, que acolhe a gente, é o que te faz ser quem você é e que tá te trazendo resultados positivos. E você vai muito longe ainda. Olha o que você tá construindo com o teu jeito. Então, foda-se pra essa pessoa que falou isso. E outra coisa que eu quero falar, você já entendeu que esse episódio aqui, eu falei que foi uma aula de empreendedorismo, que foi uma aula de comunicação. Foi também uma aula de vendas e de psicologia. Porque a moda, essa consultoria de imagem que você está falando, é o autoconhecimento. É você entender aquilo que te valoriza, é aquilo que te faz se sentir bem, né? E isso você trabalha nessas consultorias de imagem, ou que não seja numa consultoria contratada, mas uma pessoa que chega na tua loja e te pede ali, me ajuda a escolher uma roupa para eu ir passear nas Maldivas, para eu ir no aniversário do meu filho, para eu ir na formatura da minha prima, para ir no casamento do meu irmão. Ou no meu próprio, né? Na minha promoção, para celebrar a minha promoção, como você postou esses dias. Então, realmente, tem muito valor isso que você faz. E é bonito de acompanhar, é bonito de ver que aquilo, né, que te transformou, que, de uma vírgula, né, que te trouxe tristeza num primeiro momento, você ressignificou e tá transformando em algo que já tem muita relevância. É o top 3 do Paraná! Aliás, de Curitiba, top 8 do Paraná. Então, realmente, parabéns. A gente tá chegando no final do episódio. Mas eu quero te fazer algumas perguntas. Você me contou a vírgula, Paulinha. Qual é a exclamação? Ai, que difícil. Pra essa eu não preparo ninguém. A exclamação... É que a exclamação... Eu acho que eu tô ainda nas vírgulas. Ainda, eu não sei, assim, tem muita gente que fala assim, por que você não escreve um livro? Eu falei, eu tô esperando o meu final feliz, né? Hoje eu tenho, além da minha empresa muito bem constituída dentro do que eu defini que ela seria, hoje eu tenho esse equilíbrio muito importante para mim entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu sonhei a minha vida inteira em ter a minha casa, então eu cuido com o maior carinho da minha casa. Tenho meu marido maravilhoso, sabe? Meu relacionamento, que é algo que eu quis muito também, ter uma pessoa, assim, uma parceria e tal. E eu acredito que eu ainda esteja nas vírgulas, sabe? Eu não acredito que tenha ainda a exclamação, mas que eu tô no caminho, sabe? E... difícil essa pergunta. Difícil.
Mas é isso, assim. Eu acho que essa forma minha de só trazer o que eu sinto. Porque eu falo assim, eu sou uma pessoa extremamente comunicativa e eu adoro interagir com pessoas 27 dias por mês. Por que 27? Porque tem aqueles 3 dias do casulo, Ah, sabe? entendi. Tem uns 3 Gostei dias disso. assim. E eu me cobrava muito desses dias assim, sabe? E às vezes a gente precisa dar uma parada, como se a gente saísse da nossa... Aqui, viesse pra cá assistindo, né? Como uma telespectadora do que tá acontecendo na vida. Dar uma balanceada, ver o que precisa ajustar. Quietinha aqui, não sei o que. Daí volta de novo. Mas assim, eu não consigo, por exemplo, fazer um vídeo quando eu não tô bem. Eu não consigo fazer assim, tá, eu tô mal, tô aqui chorando. Ai, gente! Eu também não consigo. Eu não consigo. Eu tava falando hoje com a minha psicóloga, porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu comecei a fazer terapia há uns 2 anos atrás e eu não aceito a alta dela, que eu sou apaixonada por ela. Eu adoro conversar com ela. E a gente tava conversando disso hoje, porque eu comprei alguns cursos e paguei uma fortuna em alguns deles. E sobre marketing digital, sobre várias coisas e tal, porque a gente... Na insegurança que a gente tem, a gente acha que a gente não tá pronto o suficiente, Sim. né? E eu escutei uma frase que a gente tem que ter pacto com o progresso, não com o perfeccionismo. E isso serve muito pra mim, porque eu sou detalhista e perfeccionista em alguns pontos. Sim. E aí eu comprava cursos, porque eu achava que eu nunca era boa o suficiente. E num desses cursos que eu comprei esse de marketing digital, eu falava assim, você tem que fazer 40 histórias por dia, você tem que fazer uma live por semana, você tem que fazer não sei das quantas, você tem que fazer... E daí eu falei, não, eu comecei assim, achei interessante, eu não quero mais, fechei o curso. Meu negócio não é marketing digital, meu negócio é um brechó. Eu não quero, loja. Se eu tiver que fazer... Tem dias que eu vou postar o meu café da manhã, tem dias que eu não, eu fico um tempo sem. Se eu tiver essa coisa muito... determinada e tal, eu perco a espontaneidade que hoje é o que me traz. Quando a minha mãe trabalha comigo, né? Desde o ano passado, e quando ela veio trabalhar comigo, ela falou assim, meu Deus, Paula, a pessoa entra no teu Instagram, ela não sabe o que você faz, tá ali você vendendo roupa, de repente você tem cozinhando, dançando, é aquela bagunça, né? Mas muito tem bom. de tudo. E assim, do nada eu abri... É o perfil mais humanizado possível. Eu abro a câmera de pijama, fazendo não sei o quê, de repente tô eu dançando, de repente... Aí eu peguei e falei, gente, e agora? Será que é verdade? Daí eu montei um perfil só com roupa. Ninguém olha. Quem quer ver isso? E todo isso? mundo falava assim, cadê você dançando? Cadê você cozinhando? Cadê? Porque todo mundo acostumou com essa mistura. E pode não servir pra todo mundo, né? Mas assim, ó, pra quem eu quero que sirva, serve, sabe? Exato. E hoje tem essa coisa da conexão muito forte com elas. Então, assim, tem menina que marca comigo, assim, porque eu tendo com a hora marcada, né? Tem menina que marca comigo e fala assim, eu vou aí porque eu tô precisando do teu abraço. Sabe? Não é porque eu tô precisando de uma calça jeans. Tô precisando te ver, sabe? Então, assim, eu vejo que elas me procuram muito em momentos assim, ou quando elas têm um convite pra alguma coisa, quando elas são promovidas, quando elas precisam sei o quê, quando elas separam também, quando elas... Porque, né, tem todas as fases aí. Pra tudo uma roupa cai bem. Exatamente. Pra tudo uma roupa nova cai bem. Ai. E depois da vírgula, o que vem? Depois da vírgula? Ou das vírgulas? E depois da vírgula vem eu, velhinha, muito agradecida por toda a minha vida, por tudo que eu escrevi e sem arrependimento, sabe? Sabendo que, por exemplo, a minha vida fosse acabar daqui meia hora, eu acho que eu deixaria o que eu quis deixar nesse mundo, sabe? Sim. As mensagens que eu quis deixar, as pessoas que eu amo, sabe que eu as amo, sabe? Essas relações que eu tenho, essas tribos que eu tenho, né? Da dança, do pessoal da dança, do pessoal do... Porque daí, assim, ó, dentro desse universo, eu tenho as específicas. Então, assim, tinha gente que tinha dificuldade para fazer exercício e se alimentar bem. Aí eu montei um grupo dessas que queriam se alimentar bem, fazer exercício pra gente se motivar. Sabe? E assim vai. Então, assim, eu acho que eu já deixei o que eu queria deixar, assim. Não quer dizer que eu esteja pronta pra morrer, Deus o livre, né? Quase engasguei. Não, eu tenho muito ainda
Muita lenha pra queimar, como diz a minha mãe. Mas eu acho que essa parte, assim, nossa, eu deveria ter feito mais isso. Eu posto, porque eu sou aquela pessoa que vou dançar de shortinho e eu tenho celulite. Eu não sou uma musa fitness. Eu também tenho celulite. Nossa, viu? Eu vou pegar uma foto tua e vou colar na minha geladeira. Até parece. Mas então assim, tipo, e eu tiro foto ainda, eu falo assim, gente, não vamos deixar chegar lá com 75 anos e falar assim, nossa, eu era tão bonita com 40, eu devia ter usado meu shortinho e eu não usei meu shortinho. Isso. Então eu tô usando meu shortinho, entendeu? É sobre isso, assim, eu acho que a gente tem que buscar ser feliz, se não buscar ser perfeita, né? Sim. E é isso que eu bato em cima. Aí elas pegam e elas se olham no espelho e falam assim, esse braço de polenteira é um braço mais grossinho, tá tudo bem, sabe? Elas falam... Então, as pessoas se colocam muito pra baixo, assim. E aí Olha, deixa eu te falar. Aqui no Vírgula, a gente tem os girassóis, né? Não sei se você conhece a história do girassol. Mas o girassol, quando ele tá lá na plantação e o sol tá brilhando, ele se fortalece por meio dessa energia, né? Por meio dessa luz, a luz solar. Só que tem dias que o sol não brilha. E é assim na vida da gente também. E quando o sol não brilha lá na plantação, eles viram um de frente pro outro. E é assim que eles se fortalecem. E é por isso que o girassol faz parte do Vírgula. Você tem ideia que você é girassol na vida de muita gente? Você tem ideia disso? Esse aqui é pra você. Que coisa mais linda, eu amei. Que lindo, gente, que lindo. Eu não sabia. Se eu te falar que eu também não sabia. Lindo, maravilhoso. Quando eu escolhi o girassol pro Vírgula, eu escolhi porque eu acho uma flor linda. E a minha primeira convidada... Quando eu presenteei com o girassol, ela me contou essa história. Nossa, maravilhoso. Falei, nossa, tudo a ver com o Vírgula e com quem vem aqui. Sim. Porque eu só trago aqui pessoas que me cativam de alguma forma, que eu sei que vão trazer conteúdo de qualidade para as pessoas. Ou seja, com a tua história de vida, que vão inspirar, ou seja, com o teu conhecimento, para realmente a gente extrair ali um aprendizado. E você trouxe os dois aqui. Trouxe história de vida que inspira, trouxe conhecimento. Não tô brincando, tá? Então, estamos aí, acho que no 19º episódio, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. 19º episódio, o teu episódio. E hoje a gente teve um episódio que a gente passou por empreendedorismo, a gente passou por negócio, aliás, empreendedorismo, comunicação, psicologia, vendas e inspiração. Então, muito obrigada. Eu adorei ter você aqui. Muito obrigada, Vi. Muito obrigada. E eu convido você a acompanhar a Paulinha lá nas redes sociais, que você vai se divertir muito. Fala o seu @ pra gente. É Paula de Paula combinando com K. No Instagram. No Instagram. Tem TikTok também? Não. Por quê? Então, tem que ter... É que teve uma época, não teve uma época... É que o TikTok é meio terra de ninguém, né? Pois é, mas é que, ó... Eu tenho um pouco de medo. Eu não preciso nem fazer sua estratégia de conteúdo pra dizer que você deveria estar no TikTok. Deveria. Então pense nisso. Tá bom. Mas para você, o Vírgula está no TikTok, no Instagram e no Spotify e no YouTube com os episódios completos. Fique ligado que logo, logo a gente tem mais coisa boa acontecendo por aí. Até a próxima Vírgula.